Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História. É o resumão do Marcão para os meus alunos do 7º ano. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Olha só, vamos começar hoje um assunto novo. Terminamos a Baixa Idade Média, vamos agora para as grandes navegações. A Europa das grandes navegações oceânicas. Aula 2, capítulo 2, página 26, página 41. Os exercícios nós vamos resolver numa outra oportunidade. Vou priorizar agora os conteúdos. Perguntinha. Já pegaram o livro e o caderno? Vamos lá? Aquela continha de sempre. 1, 2, 3, 4, 5. Deu? Então vamos lá. Professor Marcão falando sobre as grandes navegações oceânicas. Olha só, nós terminamos a Baixa Idade Média. O que eu concluí com vocês na Baixa Idade Média? Eu falei sobre o surgimento da burguesia, comércio de especiarias Europa-Oriente, né? Os reis fortaleceram os seus poderes e a partir dali passa a existir uma convivência entre rei e burguesia. A burguesia detestava os seus feudais, os reis também. Os reis ainda não conseguiam mandar plenamente, eram vários reis na Europa e os seus reinos estavam cheios de senhores feudais. E o que aconteceu? Olha só, estamos agora na Idade Moderna. Aqui termina a Idade Média no ano de 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. E vai até 1789 com a Revolução Francesa. É a Idade Moderna. Então essa história que eu vou contar para vocês das grandes navegações oceânicas, descobrindo o continente americano, chegando no Oriente, navegando pelo Pacífico, pelo Atlântico, pelo Índico, os oceanos, isso tudo, na verdade, tem todo um contexto econômico. Existe um interesse econômico muito grande, que nós vamos ver agora. Olha só, os reis, eu fiz uma equaçãozinha aqui de matemática, hein? Os professores de matemática me perdoem. Reis mais burguesia, lá na Europa, ocorre a centralização do poder nas mãos dos reis. O que é isso? A burguesia procurou os reis e disseram o seguinte, os burgueses: não aguentamos mais os senhores feudais, eles atrapalham o comércio. O que é que nós podemos fazer? É os reis, eu detesto os senhores feudais, eles tiraram o meu poder, eu tenho só um poder simbólico. Bom, o que o burguês fez? Pergunta ao rei, o que tu precisas para acabar com os senhores feudais? Aqueles condes marqueses e duques lá. Mesmo voltando estrupiado lá das cruzadas, eles ainda incomodavam. O rei disse, eu não tenho exército. E os burgueses disseram, nós pagamos para você. Você contrata soldados e acaba com os senhores feudais. E isso aconteceu. Os reis irão contratar soldados mercenários. A burguesia já tem essa experiência lá nas comunas. Quem são esses soldados mercenários? São ex-soldados das cruzadas que vão lutar por dinheiro. Soldados mercenários. E esses soldados mercenários acabaram com os senhores feudais. Bom, o que aconteceu? A equaçãozinha. O rei uniu-se à burguesia. Rei mais burguesia. Igual. Centralização do poder nas mãos dos reis. Os reis conseguiram pegar o poder para si, no seu reino. E quando eles fazem isso, o que eles fazem? Eles criam os estados modernos, que podem ser chamados também de estados nacionais ou monarquias nacionais. É tudo a mesma coisa. Traduzindo, simplificando, os países. Surgiram os países. Rei mais burguesia, centralização do poder nas mãos dos reis, fim da nobreza feudal, fim do período medieval, surgimento dos países. Os estados modernos. Lembre-se bem, estados modernos ou monarquias nacionais ou estados nacionais. É tudo a mesmíssima coisa. Bom, primeiro estado moderno, Portugal, 1139, século XII. Portugal se tornou o primeiro estado moderno.
depois vai vir a Espanha, depois virá a Inglaterra, depois virá a França e assim vai. Vão surgindo vários países que até então não existiam, né? Terminando com um sistema de feudos, surgindo então os estados modernos. Fatores que colaboraram para o surgimento desses estados modernos. Primeiro, o fim do feudalismo, como eu já falei para vocês. Acabou os seus feudais. Burguesia fortalecida através do comércio. Aquele comércio de especiarias e artigos de luxo lá do Oriente. A união rei-burguesia. Então a burguesia uniu seus reis. E essa união rei-burguesia centralizou o poder nas mãos dos reis. E eles formam os estados modernos. E outra coisa importante, o mercantilismo. A palavra mercantil quer dizer comércio, mercado. Ismo, amigo ou amiga, é uma política econômica amiga do comércio. Mas por que que o rei, quando assume o poder, adota uma política econômica chamada mercantilismo? Por que que ele vai ser amigo do comércio? Porque quem colocou ele lá? Quem? Quem? A burguesia. Burguesia vive do quê? Comércio. Eu te ajudei, tu chegaste ao poder, agora você vai fazer o comércio como uma prioridade econômica. E os reis irão fazer isso. Além do que vai gerar muita riqueza, muito dinheiro. Por enquanto eles estão tudo amiguinho. Depois eles vão romper essa amizade. Essa amizade obviamente vai envolver dinheiro novamente e vai culminar com a Revolução Francesa, que é um outro assunto que nós vamos estudar numa outra oportunidade. Olha só, mercantilismo, política econômica voltada para o comércio. Então surgem os estados modernos que vão adotar a política mercantilista. A união rei-burguesia centralizou o poder nas mãos desses reis. Bom, Portugal foi o primeiro estado moderno. Nessa equaçãozinha aqui, Portugal foi o primeiro, em 1139. Pioneirismo nas grandes navegações. Os portugueses serão os primeiros nas grandes navegações. O que é grandes navegações? As navegações oceânicas. Porque você navegar pelo mar Mediterrâneo é uma coisa. Você vai norte, sul, leste, oeste e você chega em terra. Ou você chega na Europa, ou você chega na África, ou você chega no Oriente Médio. Só tem o Estreito de Gibraltar ali, que é o caminho para chegar no Oceano Atlântico. E Portugal fica ali na pontinha, na Península Ibérica, de frente para o oceano. Os portugueses, então, eles conheciam o Oceano Atlântico pouquinho. Navegavam ali perto do litoral, mas já tinham um certo conhecimento do Oceano Atlântico. Mas o que é que vai mover esses caras para eles se lançarem no oceano, chegarem no continente americano, dar a volta do oceano, pelo Atlântico, contornando a África, chegar lá no Oriente? O que esses caras, o que moveu esses caras? Curiosidade? Espírito de aventura? Não só isso. Tem um fator fundamental. 1453. Eu queria que vocês olhassem no mapinha da página 14. Ali dá para ver o Mediterrâneo, dá para ver vários pontos ali da navegação e uma cidadezinha chamada Constantinopla, que hoje fica na Turquia. O que acontecia? Constantinopla era o shopping center da época. Todos os produtos que vinham do Oriente, a maioria parava em Constantinopla. O comércio era intenso. Os italianos, principalmente de Gênova e Veneza, navegavam pelo Mediterrâneo, compravam as especiarias, voltavam e vendiam na Europa. Muita riqueza. Hoje, se fosse analisar, seria um negócio de bilhões de dólares. O que aconteceu? 1453. Tomada de Constantinopla pelos turcos. Os turcos tomaram Constantinopla. Tomaram a cidade e começaram a saquear os compradores. Os navios que iam para Constantinopla ou voltavam carregados de produtos eram atacados no Mediterrâneo. Eles eram roubados na própria cidade. Os comerciantes de Gênova e Veneza simplesmente vão falir. Vão entrar num processo de decadência. Vai faltar dinheiro. Como eu já comentei em outra oportunidade, qual é o órgão mais sensível do corpo humano? Pensando um pouquinho em anatomia. Qual o órgão mais sensível do corpo humano? O bolso. Se o bolso está vazio, começa a complicar tudo. Então olha só, o que aconteceu? Bloquearam o comércio de especiarias pelo mar Mediterrâneo. E eles pensaram o seguinte: olha, é muita grana, a gente não pode deixar passar isso. Vão ter que achar uma saída. E alguém disse lá: olha, só tem uma saída para chegar lá no Oriente e pegar as especiarias. É o Oceano Atlântico.
Só que o Oceano Atlântico para eles era um mar tenebroso, eles tinham medo. E outra coisa, eles não conheciam a América. Ainda não tinha sido descoberta a América. A África, eles conheciam só o norte da África. Né? O Oceano Índico, nem pensar. Pacífico, nem pensar. Eles conheciam só até o norte da África, o Oceano Atlântico ali. E deu. Então eu considero esses caras como se fossem astronautas indo para Marte. Né? Eles vão navegar, muitas vezes, sem nenhum tipo de conhecimento na aventura. Mas o que movia esses caras? Era o comércio de especiarias. Um novo caminho pelo oceano para chegar às especiarias. Mas por que toda essa vontade? Porque dava muito lucro. Tá ok? Olhando o mapinha lá da página 14, vocês irão visualizar Constantinopla e a navegação pelo Mediterrâneo, que vai acabar por causa dos turcos. E eles vão então para o Atlântico, aí vocês vão olhar lá também, aparece o Oceano Atlântico. Tá? Depois nós vamos discutir as rotas das navegações e tal. Eu gostaria que vocês fizessem uma atividadezinha para fechar aquela atividade da Baixa Idade Média, da página 24, questão 6 até a 10. Eu estou indo devagar com as questões porque depois eu vou resolvê-las todas com vocês. Né? Enquanto ficamos na expectativa aí da nossa volta, se o mestre assim o permitir. Né? Lembrando a vocês, nós vamos vencer e com muita calma. É um abração do Marcão. Tô com saudade, rapaziada. Muita saudade mesmo. Vamos nos encontrar mais rápido do que vocês pensam. Abração do Marcão. Fui!